Nós vimos durante a eleição instituições financeiras cancelando contratos de pesquisa quando os resultados não agradaram ao cliente. Isso não acontece com a Genial. Por quê? Porque o CEO da Genial virou para mim e falou assim, a única coisa que eu espero de você é qualidade, independência e que você diga para o país inteiro qual é o cenário eleitoral brasileiro, porque isso vai beneficiar a Genial, que era, né, uma instituição já conhecida, mas que tomou um nome ainda maior. E atrelado a um banco que é de gente muito séria. Muito importante séria, falar, o Brasil séria. Plural é um banco instituído por gente muito séria. Exatamente. Então, Reinaldo, eu prefiro contar para todo mundo quem financia, porque isso quer dizer que as pessoas sabem que tem alguém, eu não estou tirando dinheiro do meu bolso, estou inventando, né, tem alguém fazendo as pesquisas, alguém interessado nelas. Elas servem hoje, te agradeço pelas palavras generosas do começo, né, da nossa conversa, para orientar muita gente, para, né, fazer com que o debate fique mais plural. A gente tem total independência, não há nenhum tipo de interferência em pergunta, em desenho amostral, nada. Eles me entregaram, de fato, essa independência que eu precisava. E acho que a gente tem feito um trabalho bacana. Isso é verdade, porque a gente é amigo, eu vivo tentando interferir nas pesquisas dele, mando perguntas e nunca apareceram no questionário. E isso é absolutamente inaceitável. Não, e tem vezes, ele está falando isso, mas tem vezes que ele não gosta dos resultados. Tem também. Mas como ele é um jornalista sério, ele publica assim mesmo sem gostar. Mesmo não gostando. E critica, e está tudo certo. E vou contar que ele é responsável por uma das minhas maiores agonias. Porque, olha, eu vou contar um segredo aqui, ninguém sabe, mas eu não queria que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Não queria. Mas ninguém nunca percebeu isso, quero deixar claro. Eu quero deixar claro que nunca ninguém percebeu. Sempre fiz questão de esconder isso. E aí, quando saiu no sábado anterior à eleição do domingo, a sua pesquisa... Me corrija, a sua diferença era de 1 ponto e alguma coisinha, né? Por quem mais chegou perto. 1 ponto, chegou pertinho. A hora que saía, eu falei... E como o outro estava em ascensão, eu falei, vai virar, né? E, até saiu o resultado. Já comprou uma passagem. Foi difícil, já comprei a passagem. E claro, nem isso aqui que ele está fazendo teria sido possível, né? É engraçado, mas ele chegou muito perto. Essa coisa de pesquisa, a gente fala sempre, e eu acho que vale a pena repetir agora, não é o retrato, é o filme. O que agonizava quem não queria que o Bolsonaro vencesse... Que não era o meu caso. Que não é seu caso, é que a gente foi mostrando o crescimento do Bolsonaro ao longo da campanha, que é um crescimento completamente justificado pelas ações políticas que foram tomadas durante aquele ano, várias delas, inclusive, ações discutíveis do ponto de vista constitucional. Na boca da urna. Né, ali na véspera, sem contar a discussão sobre o papel que a abstenção teve na eleição. Ele estava olhando política, a seu ver? Política não, pesquisa, a seu ver? Certeza. Ele estava olhando dados quantitativos, qualitativos? Olha só, é impossível imaginar a possibilidade, Vardy, do presidente não estar sendo orientado por meio de pesquisa quando há uma orientação política de tentar dificultar o processo de votação eleitoral. Porque ficou provado entre o primeiro e o segundo turno que a abstenção foi variável decisiva para que o Lula não vencesse no primeiro turno. Sim. Eu tenho dito isso e repito, se você pegar os resultados de votos totais, que é o cômputo do eleitorado brasileiro inteiro, o Lula teve no primeiro turno 39 pontos. O Bolsonaro teve 33. Tá? Essa foi a diferença ali deles. Quest, IPEC, Datafolha, IPESP, do nosso querido Lavareda, a quem eu admiro demais e adorei a entrevista dele aqui com vocês. Todos esses institutos mostraram o Bolsonaro nesse patamar. 33, 34, uns um pouco acima, mas ali. Né? O Lula, os institutos todos, eu falo isso no livro, né? Eu e Thomas falamos isso no livro, o Lula parece, quando você compara os 39 de votos totais com as pesquisas do primeiro turno, ele aparece acima, ele parece superestimado em todos os levantamentos, todos. No caso da Quest, a gente dava 44, ele teve 39. Outros deram mais. Tal. O que a gente foi descobrir? Que havia um eleitorado que dizia que ia votar no Lula, mas que no dia da eleição não foi votar. Vou dar 2 exemplos que vão ficar muito claros. A abstenção eleitoral no norte de Minas
Para quem conhece Minas Gerais, sabe que o norte de Minas é lulista, sempre foi, desde que a eleição... Está quase na Bahia. É quase a Bahia, né? Quase a Bahia. A abstenção chegou a quase 40% no norte de Minas. É brutal. Eram 7-3 no norte de Minas. No leste da Bahia, ali para baixo, um pouco de Salvador, a abstenção chegou a 36%. No oeste do Maranhão, chegou a 34%. Essa diferença de abstenção foi decisiva para o resultado do primeiro turno. Né? Para o Lula não vencer no primeiro estar maior, né? Para não estar num resultado melhor. E a que se deveu isso? E aí o ponto é, exatamente porque os institutos de pesquisa, só para concluir o raciocínio anterior, exatamente porque os institutos de pesquisa foram capazes de mostrar isso, Vardi, que houve uma leitura política, de um lado, a campanha do Lula, vá votar no segundo turno inteiro, e a campanha do Bolsonaro desmobilizando, ou por campanha ou por outros meios, a votação. Então, não tem como imaginar que isso aconteceu por uma inspiração do Divino Espírito Santo. E agora um parênteses rápido no Percofil falando eu, não ele. Lembrar que há uma investigação em curso sobre a tentativa de obstar votantes do Nordeste no segundo turno. Ou seja, tem pesquisa por trás disso. Geralmente, a literatura em ciência política explica a relação entre abstenção eleitoral em democracias modernas usando duas variáveis. O grau de escolaridade, que está associado à dificuldade de votar, né, as dificuldades óbvias de qualquer indivíduo com menor capacidade. Poder econômico. Poder econômico tal, de votar, esse é um ponto muito importante. E o segundo, a motivação que está envolvida na eleição. Ou seja, para você tem que superar, num determinado momento, o desejo, né, a vontade de votar por outros interesses que você tem, por exemplo, dentro de casa. Você tem que comer ou ir votar. Você tem que escolher. O Brasil é um país que tem voto obrigatório, mas não tem transporte público no dia da eleição. Isso, obviamente, gera uma assimetria política, né? Então, essas coisas são as variáveis explicadas nesse caso. Me permita uma pergunta que eu acho que está na antessala do tema do teu livro com o Thomas. Esse livro, Biografia do Abismo. E que me parece muito importante para o rumo da nossa democracia e de outras grandes democracias como a brasileira. Eu li um artigo que você escreveu, acho que você falava sobre índice de popularidade digital. Isso. Índice de popularidade digital. E se referia a participantes do Big Brother. Sim. Né? Muito interessante o artigo e você se refere a métricas de rede, de popularidade em rede, que eu desconhecia completamente. Passei a não entender, mas a conhecer essas métricas no teu artigo. Eu imagino que os políticos brasileiros, sobretudo aqueles melhor aparelhados, com mais dinheiro, com mais recursos para a campanha, tenham essas avaliações sobre si todos os dias, ou periodicamente. E os políticos em mandato também. O que significaria dizer que os planos de governo, eventualmente contra-majoritários, políticas públicas que eventualmente são contrárias, ainda que ponto a ponto, à vontade da maioria, ou dos eleitores daquele agente público ou daquele candidato, possam se submeter e se reduzir a humores circunstanciais desses eleitores ou desses militantes. Sim. A política tende a se reduzir a isso, ou seja, nas grandes democracias, nós tendemos a deixar de ter plano de país, política de Estado, para ter um atendimento circunstancial aos caprichos e humores do eleitor ou do militante? Essa pergunta é desafiadora porque ela envolve, na minha avaliação, Vade, duas questões. Primeiro é a importância da gente estar sempre preocupado em inovar quando a gente é o termômetro da sociedade, né? Meu papel como diretor da Quest é procurar sempre desenvolver tecnologias que vão captar da melhor maneira possível o que está acontecendo na sociedade, né? Então, além das pesquisas de opinião com as quais nós trabalhamos, a gente tem um time muito bacana de desenvolvedores, uma equipe realmente muito qualificada, que trabalha no desenvolvimento de sistemas, plataformas e algoritmos para tentar mensurar essa opinião pública
Você citava o Índice de Popularidade Digital, o IPD. Esse é um indicador que eu desenvolvi e patenteei. Então é bacana porque morro de orgulho de falar isso, né? Nas ciências humanas, você tem algoritmos também desenvolvidos e patenteados que contribuem para o desenvolvimento do país. Morro de orgulho do IPD. E ele mede o quê, Ward? A gente capta Twitter, Facebook, Instagram, Wikipedia, YouTube, Google e agora o TikTok. A gente mistura essas 7 plataformas e o algoritmo calibra, olhando para indivíduos e marcas de empresas, de personalidades, qual é a maior chance daquele indivíduo ou daquela marca ter maior chance de gerar popularidade, de gerar impacto nas redes sociais. Então é um ranking que ajuda a entender quem tem mais ou menos força no campo digital. Nossa sorte foi que quando a gente lançou esse negócio, a gente estava começando ali uma retomada de Big Brother e a gente capturou o efeito, para quem gosta, né, da Juliette, que é um fenômeno de influenciadores e tal. Então foi muito bacana ter acompanhado isso. Nota máxima é 5, né? É 5 para cada indicador desse e a soma de todos os indicadores dá 100, né? O 100 é o maior número possível. Então, por que eu estou contando isso? Porque o meu papel como uma empresa de inteligência de dados é ter as melhores ferramentas para capturar o movimento da eleição, para capturar o movimento de consumo, para entender como é que as pessoas estão tomando decisão, para explicar o comportamento, né? O que se faz com isso é mais ou menos o desafio do Oppenheimer com a bomba atômica, que vocês devem ter assistido o filme ou lido o livro recente. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Eu, particularmente, ainda mais em processos eleitorais, eu sempre aconselho os meus clientes e quem consome as minhas pesquisas a olhar para além das intenções de voto, Ward. Por quê? Porque ficar só mensurando a corrida de cavalo explica pouco da realidade que a gente está vivendo, né? No livro, a gente cita uma vez intenção de voto. Por quê? Porque as pesquisas, para mim, elas têm que servir, no caso de eleições, para formular o que eu chamo de sociologia política do eleitorado brasileiro. Para entender onde é que estão os dramas, os desafios, os problemas que a sociedade enfrenta, para que os tomadores de decisão, as elites políticas, sejam capazes de, a partir de uma informação qualificada, entregarem mais representatividade. E por que isso é importante, Ward? Nós não podemos ignorar que as democracias no mundo vivem crises de representação. As pessoas olham para a democracia e questionam se elas de fato estão sendo capazes de entregar aquilo que elas prometeram, mais representatividade, né? O Levitsky lá no Como Salvar a Democracia e agora com o Ziblatt no como... um é como as democracias morrem, o outro é como salvar, né? Eles mostram que as pessoas de fato têm motivos para questionar em vários lugares a força da democracia, porque elas continuam pobres, a rua delas continua mal asfaltada, as escolas não fizeram os filhos dela mais inteligentes. Ou seja, tem um problema que a gente precisa enfrentar. E, para mim, as pesquisas, mais do que mostrar quem tem mais ou menos chance de vencer uma eleição, elas têm que ser bons diagnósticos da realidade do Brasil e do mundo, para que os tomadores de decisão sejam capazes de entregar mais qualidade de vida, para que eles possam ser capazes de entregar políticas e políticas públicas que atendam aos desafios que as pessoas têm. Eu prefiro encarar as pesquisas dessa maneira.